ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, rabindo pagar imposto a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu não és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo, já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhe disse: vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já interroguei diante de vós e não encontrei nenhum dos crimes de que acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele! Fora com ele! Fora Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e o impuseram-lhe a cruz para carregá-la. Atrás de Jesus seguia uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele.
Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo. De fato, é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus. Tu que sofre a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando a essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Salta aos nossos olhos, prezados irmãos, queridas irmãs, que Herodes carregava no seu coração uma certa curiosidade, desejava ver Jesus, desejava presenciar os seus milagres,
desejava também ele entrar no número daqueles que conheceram a Jesus, que viram as suas obras, que observaram as suas atitudes, que ouviram as suas palavras. E apesar de Herodes desejar ver Jesus, quando Jesus estava diante dele, Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com a roupa vistosa e o mandou de novo a Pilatos. 40 dias se passaram desde que nós iniciamos a Quaresma. E talvez, nesse período, nós pudemos perceber que nós carregamos em nosso coração um pouco de Herodes. Que também nós desejamos conhecer a Cristo, que também nós queremos ver os seus milagres, mas que tantas vezes nós o tratamos com desprezo. Nós desprezamos a Cristo em vários momentos da nossa vida. Nós desprezamos a Cristo na Eucaristia. Quantas horas e horas Jesus está no sacrário, sozinho, e nós o desprezamos. E nós que queremos ver Jesus, e nós que cantamos hoje na procissão, Rei, 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 Jesus é o nosso Rei. Nós temos um Rei abandonado, porque nós o tratamos com desprezo. Nós tratamos Cristo com desprezo nos nossos irmãos e irmãs sofredores. Mateus 25. Cada vez que vós fizestes isto a um dos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Nu, peregrino, preso, e não vieste ao meu encontro. Nós tratamos Cristo com desprezo quando não reconhecemos no mais pobre, no mais sofredor, o seu rosto de amor. Nós tratamos Cristo como Herodes, com desprezo, mesmo dizendo que queremos vê-lo, mesmo nos orgulhando porque somos católicos. Nós tratamos Cristo com desprezo quando não correspondemos ao seu amor. Longe de nos desesperarmos, amados irmãos e irmãs, nós ainda temos tempo de não matar Cristo na nossa vida, assim como Herodes o matou, assim como Pilatos o matou, assim como os judeus os mataram, assim como os sacerdotes e os chefes do templo os mataram. Nós ainda temos tempo de não permitir que Jesus morra na nossa vida, na nossa história. Hoje, salta aos nossos olhos na liturgia uma dualidade tremenda. No primeiro evangelho, as pessoas correram ao encontro de Jesus e gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. As pessoas colocavam suas vestes para que Jesus passasse sobre elas, ergueram ramos e hosanaram a presença de Cristo que entrava em Jerusalém. E no segundo evangelho, as pessoas gritaram: crucificam, crucificam, fora com ele, não temos outro rei senão César. Preferiram um homicida, preferiram um ladrão no lugar de Cristo, que única coisa que rouba é o nosso coração para ele. Por isso, amados irmãos,
nós também precisamos reconhecer que nós tantas vezes hosanamos a Cristo, que nós tantas vezes deixamos Cristo entrar na nossa vida e na nossa história, erguendo ramos e gritando hosana ao Filho de Davi. E também, tantas outras vezes, nós dizemos, fora com Ele, porque nós preferimos os nossos pecados, porque nós preferimos pensar como o mundo pensa, porque nós preferimos estar na moda, porque nós não queremos lutar contra a correnteza e sermos o povo da cruz. Amados irmãos, nós repetimos nos nossos gestos o Evangelho de hoje, mas também se repete para cada um de nós a palavra de Cristo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pois Cristo veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. A morte de Cristo abriu para nós o reino dos céus. A morte de Cristo nos introduz num novo tempo, no tempo do Filho de Deus. E para Ele nós queremos continuar no claro escuro da fé, nós queremos continuar buscando o Rei. Bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito